alguns insights que eu tive, inclusive dessa questão de temática. A gente, como terapeuta, sabe que tudo é pai e mãe, basicamente. Tudo é pai e mãe, tudo é papai e mamãe. Só que a gente não vai enfiar isso goela abaixo do cliente. Porque às vezes ele não está preparado para ver. Às vezes ele não está aberto para ver. Então, um segundo passo só é importante depois de um primeiro. Então vamos lá. Às vezes eu constelo uma pessoa e de fato eu não levei ela ao encontro dos pais, que é o problema raiz ali, porque ela ainda não estava disposta a ver. Então uma das clientes, aliás, tiveram duas dessas clientes minhas essa semana dessa forma, que eu faço terapia mesmo. Então as duas eu constelei, só que quando eu constelei, elas ainda não estavam de fato preparadas para ver que elas estavam fora de ordem, que elas estavam ocupando um lugar que não era delas. Mas elas queriam de fato se ver como adultas, se ver se apropriando da própria responsabilidade. Amanda, não tô entendendo nada. Tá, vamos lá. Uma das clientes queria de fato apenas ocupar o lugar dela como mãe dos filhos dela, dos 3 filhos dela, e ocupar o lugar dela como mãe. E ela não estava conseguindo isso. Então na constelação, porque muitas vezes se eu constelar hoje, a constelação é de uma forma. Se eu constelar amanhã, a constelação é de outra forma. Porque a minha energia, às vezes, está mais forte numa coisa e em outra coisa. Então, até é como a gente assiste um filme. Às vezes a gente assiste um filme e percebe uma coisa. Às vezes a gente assiste outro filme e percebe outras coisas. A constelação é assim também. Então, quando essa pessoa, por exemplo, eu constelei, então, de fato, ela começou a visualizar muita coisa. Começou a visualizar a mãe, de fato, as dificuldades da mãe em ser mãe, as dificuldades dela em se apropriar do lugar dela de mãe e, de fato, começar a enxergar a responsabilidade dela hoje como mãe, como filha e quebrar algumas barreiras que ela tinha com sentimentais e emocionais com os filhos. E melhorou absurdamente o relacionamento dela com os filhos. E aí, diante de terapia e tal, e continuando com a terapia, tiveram 2 episódios desses essa semana. A pessoa começou a perceber que, de fato, ela estava ocupando um lugar que não era dela. Ela estava ocupando um lugar do pai, ou estava ocupando o lugar da mãe, ou estava sendo mãe da mãe, ou estava sendo mãe do marido, enfim. E aí, percebe, cara, eu tô me vendo na minha filha, por isso que eu não consigo ter uma boa relação com a minha filha, porque eu não quero me ver criança. A minha infância foi dolorosa, a minha infância foi doída, e eu ver a minha filha é me ver criança. Então, por isso que eu tô repelindo minha filha. Bomba. Então, Amanda, mas eu constelei antes, como é que eu não vi isso antes? Porque você não estava preparada para ver isso antes. Então, por mais que a gente como terapeuta saiba que tudo é papai e mamãe, a gente não pode direcionar a constelação do cliente. A gente é um facilitador da constelação. Então, a gente não vai enfiar a goela abaixo as coisas. Então, por isso que quando a pessoa traz um problema, traz uma temática, eu sempre pergunto, ok, esse problema é recorrente? Esse medo é recorrente? Ok, como você se sente diante desse problema? Como esse problema interfere na sua vida hoje? E aí a pessoa vai entrando mesmo na dor. E aí, a partir do momento que a gente começa a se ver como adulto, a crescer mesmo e a se apropriar das nossas responsabilidades como adulto, aí a gente consegue ver a nossa criança. Que aí é como se fosse um segundo passo da constelação, uma segunda constelação. Porque a gente só consegue se ver como criança, ver a nossa dor de criança, quando a gente
sai da criança e torna-se adulto. Porque enquanto a gente está ali criança birrenta, brigando, a gente não consegue se ver criança. Agora, quando a gente dá um primeiro passo de se ver como adulto, de assumir o nosso lugar na vida de adulto, que é hoje como esposa, como marido, como pai, como mãe, como filha de pessoas, da nossa mãe de fato, aceitando a nossa mãe de fato como ela é, quando a gente consegue dar esse passo, aí de fato a gente consegue se ver como criança.